acrescentar que está debaixo das contas. Pensamento aqui. Pensamento também por um grande escritor aí, conhecido todos nós, grande revolucionário, José Martí. Ele diz que para cada século que o povo arrasta religiões, tarda pelo menos outros para tirá-los de cima. Então, digamos nós do Movimento Sem Terra, que o século da tirada dos grilhões esteja no fim. E que possamos, de fato, construir a nossa cidadania baseadas em novos valores, como a solidariedade e a igualdade mundial entre os povos. Então, muito obrigado, então, em nome do Movimento Sem Terra. A Vanderlei nos lembra a presença saudosa, do professor Milton Santos, que nos deixou a semana passada. Vamos então passar a palavra para o nosso companheiro Marcos Vinícius, que além de ser militante do movimento antimanicomial, é o presidente em exercício do Conselho Federal de Psicologia. Eu devo falar aqui do movimento antimanicomial, uma criação bastante, com cores bastante locais, que resulta de um enfrentamento bastante específica de como se colocou entre nós a instituição psiquiátrica, o hospital psiquiátrico. Eu acredito que vou poder esclarecer isso melhor. Antes de entrar diretamente nesse tema, eu gostaria de retomar um pouco a mesma direção já trazida pelo companheiro do MST, porque creio que a crítica ao processo histórico brasileiro ainda não foi suficientemente esgotada. E sempre é possível acrescentar algo mais na percepção da forma cruel, mesquinha, que os processos de dominação construíram em nosso país. Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma construção histórica, uma relação entre as elites brasileiras e o povo brasileiro através ao longo dos processos de colonização. As elites brasileiras sempre acharam que esse povo era um povo indigno de estar às alturas da sua condição de dominadores. A condição mestiça do povo brasileiro, particularmente, foi temática enfatizada durante o período imperial brasileiro, onde, inclusive, o recurso à
importação de gente branca da Europa para ver se produzia um melhoramento da raça brasileira foi tentado com ênfase. Creio que esta dimensão deve ser sempre enfatizada, porque creio que temos no Brasil mais do que uma dificuldade no plano da exploração econômica, temos um verdadeiro abismo cultural e estético que separa o conjunto dos pobres brasileiros dos segmentos das elites ou dos segmentos de classe média identificados com estas elites. Temos no Brasil uma pós-modernidade que incorpora a modernização tecnológica e vivemos ao mesmo tempo que temos uma pré-modernidade do ponto de vista dos direitos políticos, onde sequer o habeas corpus é um instituto universalmente, enfim, exercido por todos os brasileiros. Como segundo ponto, eu queria dizer que acho que nós temos usado e usamos no Brasil o conceito de cidadania de uma forma bastante tática, num esforço de alargamento na conquista desses direitos fundamentais. Mas queria pensar que o próprio conceito de cidadania, como uma referência, é bastante estreito e limitado, e não deveria ser a referência para a nossa utopia. Como Karl Marx colocava no livro A Questão Judaica, onde discutia exatamente o lugar do povo judeu no âmbito das sociedades, dos estados nacionais. A ideia de cidadania é uma ideia que afirma os direitos do cidadão como homem isolado, onde a sociedade figura como um mero receptáculo desses direitos que o cidadão deve ter no interior desta sociedade. A garantia dos direitos em relação à propriedade privada. Faço essa crítica porque o grupo social a qual estou vinculado do ponto de vista de movimento é um grupo social que está excluído da cidadania pela sua singularidade psíquica. Os loucos são, por definição, sujeitos que não podem se regular individualmente e autonomamente, e é porque não são capazes de serem individualidades autorreguláveis é que estão colocados fora dos direitos, de todos os direitos, de qualquer direito. E é por isso que são como elos frágeis, mais frágeis da corrente social, alvo de toda ordem e de todo tipo de violência. Mesmo no campo do pensamento crítico, durante muitos anos, a existência da exclusão social dos chamados loucos foi considerado algo normal. Me parece que
o esforço para questionar o estatuto de direitos dos doentes mentais nos leva a uma fronteira radical que questiona exatamente os limites da ideia de cidadania. Me parece que quando iniciamos esse trabalho em torno do movimento antimanicomial, tínhamos em mente uma situação muito particular, onde no Brasil, historicamente, os hospitais psiquiátricos, os antigos e os modernos, sempre se comportaram como um mero instrumento de gestão social de populações periféricas problemáticas, de populações subalternas problemáticas. E até, quem sabe, cuidar medicamente dos chamados doentes mentais. A única coisa que o hospício no Brasil fez historicamente, a única função que ele cumpriu historicamente com competência, foi exclusivamente a função da segregação social, do isolamento social, retirando esses indivíduos da convivência e garantindo uma certa ordem social para a qual eles eram ameaçadores, para a qual esses doentes mentais eram ameaçadores. Muito a ser destacada e percebida pelos profissionais que trabalham neste campo no Brasil. Desde 1977, 78, nós associamos no Brasil as ideias antipsiquiátricas a uma certa luta anti-autoritária. De certo modo, ao negar o hospital psiquiátrico, ao dizer que o hospital psiquiátrico era uma instituição irrecuperável para qualquer finalidade digna, nós começamos a enxergar, nós começamos a perceber, a ver a dimensão da crueldade que esta instituição representou historicamente. No Brasil, o principal instrumento de ampliação do hospital psiquiátrico e do próprio papel de controle social da psiquiatria foi, por incrível que pareça, a própria crítica ao hospital psiquiátrico. Desde 1856, quando inaugura-se o primeiro hospital psiquiátrico no Brasil, esta instituição foi sistematicamente denunciada como um espaço de violência, de abandono contra aqueles que deveriam ser ali tratados. E, curiosamente, a denúncia do hospital psiquiátrico sempre teve a direção de produzir mais hospital psiquiátrico. Porque sempre o diagnóstico acerca dos males do hospital psiquiátrico concluía que a sua superlotação, que a limitação de recursos financeiros, de recursos humanos, era responsável pelo seu mau funcionamento. E a solução sempre encontrada era a ampliação, a construção de
de novos hospitais psiquiátricos. De certa forma, muitas gerações psiquiátricas criticaram o hospital psiquiátrico na expectativa da sua recuperação, da recuperação do seu papel e da sua função terapêutica. Aqui, o mandato social terapêutico do hospital psiquiátrico constitui-se apenas uma forma secundária de justificação da sua existência. O seu verdadeiro papel, o seu verdadeiro mandato é a exclusão social desses indivíduos que causam problemas à ordem social. E que, no caso brasileiro, quase que totalmente recobrem uma camada social formada pelos miseráveis e pelos subalternos. Então nós podemos pensar que o hospital psiquiátrico no Brasil faz parte da série de instituições de gestão dos transtornos na área da subalternidade. Assim como as FEBEMs, as instituições que acolhem os menores, as crianças, os adolescentes infratores, assim como os asilos que recolhem os velhos que não têm mais condição produtiva, ou o sistema prisional brasileiro, onde fundamentalmente estão presentes os sujeitos egressos desses grupos subalternos. Como último elemento, eu queria trazer que, ao iniciarmos esta nova forma de enfrentamento do hospital psiquiátrico, negando a sua existência, nós reabrimos a pergunta: o que vamos fazer com os loucos no Brasil? Isso é muito importante, porque esta pergunta estava respondida. O lugar de louco é no hospício. O lugar dos loucos é no hospício. E reabrir esta pergunta tem possibilitado a construção de novas formas de atenção a esses sujeitos. Hoje temos, nos últimos 10 anos, construímos cerca de 300 serviços substitutivos. A internação psiquiátrica, e que tem a vocação da reinserção social. É que durante esse período produzimos também um tipo de ator social que poderia estar aqui muito bem representando esse movimento, que são os próprios usuários dos serviços de saúde mental, que hoje estão organizados em mais de 50 associações de usuários e familiares, e que hoje já realizaram mais de 6 encontros nacionais, onde discutem a sua situação. É sem dúvida um experimento antropológico magnífico, porque a política, a nossa política, mesmo a política que fazemos no campo da esquerda, no campo crítico, trabalha com um conjunto de conceitos, como o conceito de autonomia, como o
conceito de democracia, como conceito de representação, que se são difíceis ao exercício da política nos diversos campos de atuação, e creio que todos sabem o quanto é difícil fazer a política no campo da esquerda, no campo crítico, em função das instituições que nós vamos, enfim, acumulando ao longo dos tempos, o conceito de maioria, o conceito de votação, o conceito de defesa de ideias, se isto é muito difícil de ser exercitado de um modo geral, particularmente é um desafio enorme fazer uma assembleia ou fazer um encontro onde as pessoas muitas vezes estão situadas num plano de singularidade psíquica, onde as regras, o estabelecimento das regras tem uma fragilidade constitutiva, a capacidade dos sujeitos participantes de conformarem um conjunto de pensamentos comuns figura como um desafio. Entretanto, apesar de ser absolutamente improvável, existe hoje no Brasil um movimento antimanicomial, onde nós, os profissionais, somos cada vez mais minoritários e estamos colocados cada vez mais num papel de assessoramento. Acredito que isso tem nos feito repensar os nossos conceitos políticos, as nossas formas de organização política. E creio que isso pode ser de grande interesse para todo o campo crítico, o campo dos movimentos sociais, dos movimentos populares, no sentido de que possamos alargar não apenas os conceitos conservadores, como o conceito de cidadania, mas alargarmos, sobretudo, as formas instituídas que têm possibilitado o nosso trabalho político nesse campo. Agora vamos passar a palavra para a nossa convidada, Veronique Guillen, que irá então tecer comentários e, vamos dizer assim, articular todas essas falas no sentido de pensarmos como que a cidadania se constrói a partir dessas experiências dos movimentos populares. Cet après-midi, ça marche. Et en France, je travaille sur la question de la justice sociale et de la répartition des richesses publiques. Et quand je pensais au Brésil, sans y être jamais allée, c'était pour moi l'image du pays dans lequel il y a peut-être le plus d'inégalité et où cette question de la justice se pose avec le plus d'acuité. Et une de mes questions, c'était jusqu'où ce que je peux penser, réfléchir, peut rencontrer des préoccupations et des projets qui sont ceux des Brésiliens. Et donc je suis très contente d'être là, avec en même temps une crainte qui est de plaquer mes propres schémas sur votre réalité. Et
donc ce que je vais proposer comme commentaire, c'est à entendre comme des questions, des hypothèses, et sûrement pas un commentaire définitif sur ce qu'est votre réalité. Alors il y a une première chose qui me frappe à vous entendre, c'est que les mouvements sociaux qui sont les vôtres ne sont pas seulement des mouvements de lutte, mais aussi des mouvements de réalisation concrète, de création d'emploi, de création d'éducation, de création de citoyenneté. Je disais que un des scandales du Brésil, c'était je veux dire que dans un pays comme la France, la question du soutien à l'agriculture, ou la question du ramassage des ordures, ou la question des services d'accompagnement psychiatrique. E essa é uma das vezes promovidas pelo Conselho Regional de Psicologia da Quarta Região, é que a gente tem a oportunidade de discutir mais com os convidados. A mesa hoje vai ser subjetividade e violência. Eu convido as pessoas para virem para a mesa. Eu queria convidar a doutora Juliane Vargas Michel para a mesa, doutor Alfredo Martins, doutor Manuel Tosse Berlink e mediador José Milton Araújo. A doutora Jaqueline é doutora em Psicologia Social, professora da Universidade de Paris 7 e membro do Laboratório de Changeamento Social. Doutor Alfredo Martins é doutor em Ciência da Educação, psicoterapeuta de vítimas de guerras civis, tortura e campos de concentração, exilados e imigrantes no Brasil e na França. Dr. Manuel Tosse Berlink, doutor e professor da USP, coordenador do Laboratório de Psicopatologia Fundamental. E o mediador vai ser o Dr. Zé Milton Araújo, ele é mestre em Filosofia pela UFMG e doutor em Psicologia pela Universidade de Paris 7. Esse evento tem sido de muita importância das discussões que a gente está levando, né? Nós saímos recentemente, né, se a gente for ver de história, de uma ditadura militar, onde vários tipos de arbitrariedades foram cometidos. Estamos nesse processo de transformação, onde a gente está buscando construir cidadania. E eu gosto muito do que o John Rawls fala a respeito, né? Ele fala no livro de Teoria e Justiça, ele é filósofo, cientista político, que cidadania é a arte da possibilidade de construir o razoável. A gente entendendo o razoável como aquilo que é possível a gente chegar a um consenso, onde as pessoas não interferem tanto nas diferenças e nas subjetividades dos outros. A gente tem visto, na realidade, aqui como que tem sido difícil construir essa cidadania. Os espaços de construção de cidadania ainda são lugares que estão imperando um discurso muito radical, que não permite, vamos dizer assim, que essas diferenças convivam. Então, a gente ainda está aprendendo a construir essa cidadania. Roberto Amato fala que um dos problemas que causam essa grande violência que a gente está vivendo, não é só no Brasil, né, é que nós tivemos um desenvolvimento dos direitos civis e políticos antes dos direitos sociais se desenvolverem. Então, ainda não predomina as relações de opressão. Nossa mesa hoje é subjetividade e violência. Acho que a gente vai poder discutir bastante a respeito disso. Queria passar a palavra agora para a doutora Jaqueline.
d'abord remercier le Conseil régional de m'avoir fait l'honneur de m'inviter ce soir parmi vous. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Conselho Regional de ter dado a honra de estar aqui entre vocês. Je suis très heureuse, psychologue moi-même, Estou muito feliz, psicóloga eu própria, de me retrouver auprès de psychologues. poder me encontrar aqui no meio de psicólogos. J'espère que je ne vous décevrai pas trop par des propos qui sont peut-être déjà très connus de vous. Eu espero não vos decepcionar muito por proposições e propostas que já são bem conhecidas de vocês. Et je m'excuse, bien que je sois déjà venue plusieurs fois au Brésil, de ne parler que le français. E eu me desculpo, apesar de já ter vindo várias vezes ao Brasil, de não falar somente o francês. Alors ce que je vais vous proposer, c'est une réflexion sur les processus de violence. O que eu vou propor é uma reflexão sobre o processo de violência, En référence, j'ai bien entendu la question de la violence en France. me referindo, se eu entendi bem, à questão da violência na França. Violence qui est préoccupante dans les milieux dits jeunes, Violência que é preocupante no meio da juventude, dos jovens, dans les lycées, dans les collèges, même dans les écoles. na escola de terceiro grau, nos ginásios e mesmo nas escolas em geral, Et qui fait dire à beaucoup que c'est, comme c'est le titre d'ailleurs d'un livre d'un psychanalyste belge, qui dit « Est-ce que nous ne sommes pas dans un monde sans limites ?» que faz com que muitos se perguntem, e esse título está no livro de um psicanalista belga, que é Nós não estamos num mundo sem limite, sans repères, sans père. sem referências e sem pai. Propos contre lesquels je m'inscris dans une certaine mesure. Je pense que les limites ne manquent pas, c'est autre chose qui est en question. Eu penso que os limites não faltam, são outras coisas que estão em questão no caso. Alors, pour commencer ce propos, je procéderai par des affirmations qui sont aussi des propos négatifs, puisque je pense que la violence, c'est d'abord la négation de l'autre. Eu vou começar a proposta por uma afirmação que seja talvez negativa, porque eu vou começar dizendo que a violência é a negação do outro. C'est-à-dire l'affirmation de l'un avec un grand. Isto é, a afirmação do uno com grande Total, aveugle, en proie à lui-même. Uno total, cego, uma presa vulnerável de si mesmo. L'autre, en effet, est nié en tant que semblable. E o outro, ele é desprezado como um semelhante. Effracté, traversé par la pulsion de cet un. Ele é explodido, atravessado pela pulsão do uno. Cette pulsion elle-même informulée et informulable. Essa pulsão sendo não formulada e informulável. L'autre n'est plus que chose saccagée. O outro não é nada mais do que uma coisa sacudida, réduite au désir unilatéral, reduzida ao desejo unilateral, sans que puisse s'intercaler la moindre demande, la moindre attente, sem que se possa intercalar a menor demanda, a menor espera, le moindre repentir. E o menor arrependimento. À travers les objets, c'est encore l'autre qui est pourchassé. Através dos objetos, é ainda o outro que é perseguido. Alors pourquoi l'autre suscite-t-il la violence? Por que então o outro suscita a violência? La réponse est dans la violente, justement, ambivalence que l'autre éveille. A resposta está justamente na violenta ambivalência que o outro desperta. On peut prendre appui aussi bien sur la psychanalyse que sur la phénoménologie. Podemos recorrer tanto à psicanálise quanto à fenomenologia de Hegel. La violence de la pulsion n'est effective que de la rencontre de ce qui lui fait obstacle. A violência da pulsão, ela só é efetiva ao encontrar a propulsão que a ela faz obstáculo. Et l'autre est justement un obstacle privilégié. E o outro, então, um obstáculo privilegiado. Il est ce que je ne suis pas. Ele é aquilo que eu não sou. Et cela remet en question ce que je suis. E isso recoloca em questão
aquilo que eu sou. le contredit en quelque sorte. O contradito, de certa forma. Il est déjà ma mort, Ele já é a minha morte, il borne mon horizon, ele limita o meu horizonte, obstacle où vient échouer ma prétention illimitée. obstáculo onde vem fracassar a minha pretensão ilimitada. Si je lui reconnais sa place, Se eu reconheço a ele o seu lugar, je ne peux plus occuper toute place. eu não posso mais ocupar todo lugar. Il m'évacue du monde. Ele vai me excluir do mundo. L'autre me menace autant qu'il me fascine. O outro me ameaça, assim como ele me fascina. J'en ai besoin, je le désire, Eu tenho necessidade, eu o desejo. il m'effraie. Ele me amedronta. Je n'existe que dans un rapport ambivalent à lui. Eu só existo numa relação ambivalente com ele. Je me constitue et me maintiens contre ce qui n'est pas moi, Eu me constituo e me mantenho contra aquilo que não é o meu ego, dans la différence ou l'opposition. seja na diferença ou na oposição. L'identité se fonde dans l'altérité. A identidade se fundamenta na alteridade. Il faut des bornes et des repères à l'identité du sujet qui se veut unité. É preciso limites e referências à identidade do sujeito que se quer como limitado, Qui se veut unité, continuité et homogénéité. que se vê como unidade, continuidade e homogeneidade. Les limites de la peau, Os limites da pele, de la maison, da casa, du chez-soi, do estar em casa, du territoire, do território, garantissent le privé, l'intime, l'intériorité, garantem o privado, o íntimo e a interioridade. c'est-à-dire l'identité subjective. Isso é, a identidade subjetiva. Ce sont les lieux de sécurité São os lugares de segurança où l'on est avec soi-même onde nós estamos conosco mesmos ou entre soi. ou na sua casa, entre si. Au dehors se profile l'altérité Do lado de fora se profila a alteridade qui, quelque appétit qu'on en ait, que, apesar do apetite que tenhamos por ela, représente toujours un risque d'altération, representa sempre um risco de alteração, d'agression, de agressão, de destruction, de destruição et parfois de conséquence devient un objet d'attaque préventive ou de prédation directe. e, consequentemente, se torna um ataque, um objeto de ataque preventivo e de predação direta, De traque, de traque, d'absorption, de absorção devorante, qui Dévorateur. même sur un mode amoureux, que mesmo sobre um modo amoroso, n'en sont pas moins destructrices. não são menos destruidores. Le mal en soi ne peut venir, croit-on, ou veut-on croire, que de l'autre. Alors il faut le rejeter. O mal em si mesmo só pode vir, nós acreditamos, que através do outro. Então é preciso rejeitá-lo. Mais l'autre, bien entendu, est aussi le miroir indispensable pour Mais le savoir être moi. Mas o outro também é um espelho indispensável para que eu possa saber do meu ego. Il me faut être reconnu, exister dans le regard de l'autre, É preciso ser reconhecido e existir no olhar do outro. approuver, aimer, écouter. Aprovar, amar, ouvir. Alors cet autre, vous voyez, est autant un danger que l'espoir d'être. Este outro, vocês estão vendo, é todo um perigo do que a esperança de ser. Cet autre aussi me met dans la rivalité par rapport à l'objet. Este outro também me coloca na rivalidade em relação ao objeto. C'est la possession qui déclenche la jalousie, É a posse que vai desencadear o ciúme, la haine, l'agressivité, o ódio, a agressividade puis la destruction de l'autre ou de l'objet. e depois a destruição do outro e do objeto. Or, les sociétés, en s'organisant, Ora, as sociedades, ao se organizar, ont réparti les objets, mais aussi les ont raréfiés. dividiram os objetos, mas também os tornaram raros. L'objet réparti inégalement O objeto dividido de maneira inigual, on est passé du partage solidaire à la répartition autoritaire et inégale. passamos da divisão solidária para a repartição autoritária e inigual. Plus l'inégalité
mais a inegalidade é forte, plus la pulsion brimée file en dépression. mais a pulsão, Brimée contrainte. mais a pulsão limitada de exigência se torna depressão. En résignation ou en éruption sauvage. Ou erupção selvagem. Les éruptions peuvent être à leur tour canalisées par des chefs qui l'orientent et l'idéalisent. C'est la révolution. As erupções podem ser canalizadas pelos chefes que a orientam e a idealizam. É a revolução. Voyez que semblable et pourtant irréductible, l'autre m'installe dans le paradoxe. Vocês podem ver que, parecido e, no entanto, irredutível, o outro se instala no paradoxo. La tentation de la servir, en être le prédateur triomphant. A tentação de a servi-lo e de ser daí um ser predador triunfante. Cette prétention coïncide avec l'effroi d'en être la proie anéantie. Essa pretensão coincide com o medo de ser a proa que se agiganta. Voilà. A presa, a caça que se agiganta. La proie anéantie. Então vamos repetir aqui. Coincide com o medo de ser a presa que desaparece, que se destrói, aniquila. Voilà donc où la pulsion s'excite. Aí está então onde a pulsão se excita. S'il n'y a pas de dialectisation possible, se não existe uma dialectização possível, de transposition imaginaire, de transposição imaginária, de conversion langagière, de conversão da linguagem, de loi régulatrice suffisamment intériorisée, de uma lei regulamentadora suficientemente interiorizada, alors la violence de la pulsion se déchaîne, a violência da pulsão se desencadeia, attisée par la contradiction. Com o medo da contradição, com o fantasma da contradição. Alors quelle est la nature de la violence? Então, qual é a natureza da violência? Chez l'être humain, on peut l'assimiler à la pulsion. No ser humano, nós podemos assimilá-la à pulsão. C'est cette énergie instinctuelle, é essa energia instintual, cette poussée aveugle à la satisfaction, este empurrão cego para a satisfação, à retrouver un état d'équilibre interne rompu par le besoin ou par le manque. Em encontrar um estado de equilíbrio interno que é rompido pelo desejo e a falta. La pulsion, pure énergie, dépasse les objets déjà obscurs du désir. A pulsão, pura energia, ultrapassa os objetos já obscuros do desejo. Et détruit au passage ceux plus concrets du besoin. E destrói, ao passar, aqueles mais concretos da necessidade. Elle ne s'épuise que de sa propre dépense. Ela só se esgota com seu próprio esforço. Dans le paroxysme auquel succède une hébétude, no paroxismo ao qual sucede um estupor, satiété paradoxale, saciedade paradoxal, qui est aussi un effet de la destruction de l'objet. Que é também um efeito da destruição do objeto. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que la pulsion est duelle. Eu não aprendo nada a vocês quando eu digo que a pulsão é dual. Pulsion de mort, pulsão de morte, entropie, entropia, passion de la mort, paixão pela morte, dérivée vers l'extérieur en haine et destruction, que se deriva para o exterior em ódio e destruição. Force quasi démoniaque selon Freud. Força quase demoníaca de acordo com Freud. Que je cite: le sens originaire de la haine désigne aussi la relation au monde extérieur qui apporte les excitations. Ela cita Freud, então. Os sentidos originários do ódio designa também a relação com o mundo exterior que traz as excitações. Je continue la citation. L'extérieur, l'objet, le haï seraient tout au début identiques. Ela continua a citação. O exterior, o objeto, o odiado seriam no início totalmente idênticos. C'est dans Pulsion et Destin des Pulsions, 1915. Isso está em Pulsão e Destino das Pulsões de 1915. La pulsion de vie, a pulsão de vida, l'éros, o Eros,
avidité à s'unir, a avidez de se unir, à rétablir l'unité, a restabelecer a unidade, principe d'amour et de liaison. princípio de amor e de ligação. Mais elle peut prendre les accents de la passion. Ela pode adquirir os tons da Elle paixão, peut prendre aussi les formes d'une cruauté destructrice. pode tomar também as formas de uma crueldade destruidora. Selon Freud encore, que je cite, De acordo com Freud ainda, que eu cito, le stade préliminaire de l'amour peut à peine se distinguer de la haine dans son comportement vis-à-vis de l'objet. o estágio preliminar do amor só pode se distinguir do ódio no seu comportamento diante do objeto. Ces emmêlements contradictoires sont cause d'inassouvissement et réactivent à son tour la violence. Esses emaranhados contraditórios são causa do não saciamento que reativa a violência Ils suscitent l'angoisse et le désordre panique. e suscitam a angústia e a desordem de pânico. Cette violence serait, selon Freud, le propre de l'homme. Essa violência seria, de acordo com Freud, Le propre de l'homme. o próprio do homem. Encore qu'il assimile l'homme au loup. Homo, dit-il après Hobbes, n'est-ce pas? Homo homini lupus. Mesmo que ele assimile o homem ao lobo, a palavra De Homo homini lupus. opus, homo, homini, lupus. Homem, L'homme est un loup pour l'homme. o homem é um lobo para o homem. Malheureusement, les loups ne sont pas des loups pour les loups. Infelizmente, os lobos não são lobos para os lobos. Alors il faut peut-être ajouter à la pulsion, parce qu'après tout, les loups pourraient être adonnés à la pulsion et donc s'entre-dévorer, ce qu'ils ne font pas, n'est-ce pas? Seria preciso então dar a pulsão, porque os lobos não estão prontos para devorar entre si mesmos. Donc il faut ajouter chez l'homme quelque chose à la pulsion et je pense que c'est cette capacité imaginaire É preciso acrescentar ao homem qualquer coisa da pulsão e eu penso que é essa capacidade imaginária qui lui fait imaginer la souffrance, que faz com que ele imagine o sofrimento, la mort de l'autre a morte do outro et en jouir. e que ele tenha prazer nisso. Vous voyez, c'est cette dimension imaginaire qu'il faut sans doute ajouter à la violence pour expliquer que les hommes dépassent en cruauté les loups eux-mêmes. Aí está a crueldade imaginária que é preciso acrescentar ao homem para que ele La cruauté des loups eux-mêmes. a crueldade para que ele possa ultrapassar a crueldade do lobo em si mesmo. Alors si l'on écoute Freud toujours, Se nós ouvirmos Freud sempre, quand la dure réalité ne suffit pas à mettre obstacle à la violence, voilà, à la pulsion, quando a dura realidade não é o bastante para ir colocar um obstáculo à pulsão, seul l'interdit et la loi, só o proibido e a lei, soutenus par le groupe, sustentados pelo grupo, contiennent la pulsion, contêm a pulsão, la dérive aderivam et conjurent la violence. e conjuram a violência. Autrement dit, il faut apprendre les limites. Dito isso com outras palavras, é preciso aprender os limites. Au principe de plaisir, d'ailleurs ne vaudrait-il pas mieux dire à l'exigence de plaisir. Ao princípio de prazer, aliás, não seria melhor dizer a exigência do prazer? Doit succéder le principe de réalité, Deve-se suceder o princípio da realidade. accepter de remettre, renoncer. Aceitar de rever, de renunciar. Mais cela ne se fait, semble-t-il, que sous la menace de la castration, Mas isso só se faz, parece, a não ser sob a ameaça da castração. et ce qui revient au même de la soumission à la loi du Père. E o que dá na mesma em relação à submissão à lei do Pai. Le petit humain y gagne la parole, A criança ganha aí a palavra. demander au lieu de s'emparer. Perguntar, pedir no lugar de se apropriar. Il y trouve le bénéfice de possibles identifications, Ela encontra aí o benefício de possíveis identificações. c'est-à-dire un jeu de modèles pour la construction identitaire. Jogo de modelos para a construção identitária. La possibilité de déplacement, et mieux encore par les voies de la sublimation,
la substitution d'objets socialement valorisés à des objets bassement primaires. A possibilidade de deslocamentos e ainda mais, através da sublimação, a substituição de objetos socialmente valorizados por objetos bastante primários. Parallèlement, par intériorisation des normes, des valeurs interdites, se développe un surmoi, plus ou moins sévère, qui poursuit de l'intérieur le travail civilisateur. Paralelamente, pela interiorização das normas, valores e coisas proibidas, se desenvolve o superego, ou, menos severamente, que persegue o interior, o trabalho civilizador, Et inhibe toutes ces manifestations pulsionnelles qui pouvaient y nuire si gravement. e inibe todas essas manifestações pulsionais que poderiam prejudicar aí de maneira mais grave. Pourtant, je préfère dire que c'est la symbolisation qui est la conjuration de la violence. Eu prefiro então dizer que é a simbolização, que é a conjuração da violência. En effet, la socialisation, c'est la capacité acquise d'établir des relations ajustées à soi, aux choses et aux autres, par l'introduction du sujet dans l'ordre symbolique. A socialização é a capacidade adquirida de se estabelecer relações ajustadas a si próprio, às coisas e aos outros, através da introdução do sujeito na ordem simbólica. C'est-à-dire par l'intermédiaire du langage, Isso é, por intermédio da linguagem. celui-ci s'interposant entre la pulsion et ses objets, Este se interpondo entre a pulsão, esta se interpondo entre a pulsão e os seus objetos, la retraitant en quelque sorte dans son registre, la soumettant à ses règles, a modificando de certa forma no seu registro, submetendo-a às suas regras. ainsi passant par les doubles filtres et mise en forme de l'imaginaire, imaginer au lieu de faire, et du symbolique, l'ordre du langage, la formidable énergie de la pulsion se domestique. Passando assim por duplos filtros e formação do imaginário e do simbólico, a ordem da linguagem, a formidável energia da pulsão se domestica. Alors on peut penser que la violence peut être comprise comme une manifestation de la pulsion en l'absence de symbolisation ou son débordement qui déchire le tissu symbolique. A violência, então, pode ser compreendida como manifestação da pulsão na ausência de simbolização ou no excesso que destrói o tecido simbólico. Contrariée par les obstacles de la réalité, l'exigence brutale a déjà trouvé des soulagements et des échappées dans l'imaginaire. Contrariado pelos obstáculos da realidade, a exigência brutal já encontrou alívios e se escapa pelo imaginário. Le symbolique, le recours au langage, la mise en signe et en parole, détourne la violence et la soumettant aux règles de l'échange et de la pratique, est une prise en compte de l'autre et un retour à la réalité, et autorise ainsi l'acte solidaire, la coopération, c'est-à-dire la vie sociale. O simbólico, o recurso à linguagem, a colocação da linguagem em sinais e em palavras, desvia da violência, submetendo as regras da troca e da prática, levando em conta o outro e retorna à realidade, autoriza o ato solidário, a cooperação, a vida social. L'enfant est introduit au registre symbolique par le jeu continu et précoce des relations dans lesquelles il se trouve pris. A criança é introduzida no registro simbólico pelo jogo contínuo e precoce das relações na qual ele se encontra, onde ele se deixou entrar. Où ces premiers autres Ou os primeiros outros lui accordent une place singulière dão a ela um lugar singular et lui font manier les codes d'agencement et pratiquer les règles. e faz com que ela possa manobrar os códigos de agenciamento e praticar as regras. Mais l'accès au symbolique est un processus fragile, Mas o acesso ao simbólico é um processo frágil. en dehors d'une incapacité congénitale
congénitale du sujet. fora da incapacidade congenital do sujeito. Sa compromission peut avoir des causes plurielles, indépendantes ou interdépendantes. A sua compromissão pode ter causas plurais, independentes ou interdependentes. Aux origines de la violence interviennent des facteurs physiques, Nas origens da violência intervêm fatores físicos, psychiques et sociaux. Alors il faut là parler du trauma. Aí então nós devemos falar do trauma. Le trauma qui déchire le maillage symbolique, le tissu langagier, qui est incapable de retenir l'impulsion, peut se définir comme violence subie, effraction. O trauma que destrói o tecido simbólico, a trama da linguagem, capaz de reter a pulsação, pode se definir como violência sofrida, effração. L'externe s'engouffre dans l'interne, en détruit l'équilibre, livrant le ou les sujets au désordre et à la souffrance. O externo é tragado pelo interno, destrói aí o equilíbrio, lançando os sujeitos na desordem e no sofrimento. Le trauma suscite des défenses pathologiques désordonnées, non des défenses du moi normal, organisées ou adaptées. O trauma suscita defesas patológicas, desordenadas, não as defesas do ego normais, organizadas e adaptadas. L'afflux d'excitation intolérable demande à être liquidé. O afluxo das excitações intoleráveis pede para ser liquidado. L'expulsion de l'excitation dans sa corporéité renvoie littéralement le trauma en effractant l'extérieur, dans l'instant, sur un mode atemporel. O afluxo das excitações intoleráveis pede para ser liquidado. A expulsão da excitação na sua corporeidade remete literalmente o trauma, explodindo o seu interior no instante, sobre o modo atemporal. Comme dit la psychanalyste française Ophélia Aron, l'acte de violence externalise alors l'angoisse d'un moi en risque d'indifférenciation. Como diz a psicanalista O. Avron, o ato da violência externaliza então a angústia de um ego em risco de indiferenciação. Le trauma enfonce dans la répétition. O trauma se perde na repetição. Le traumatisé tourne dans le cercle du trauma, il répète ou reproduit les signes désorganisés dont il est marqué, à défaut de langage et de réciprocité. O traumatizado gira no círculo do trauma. Ele repete ou reproduz os signos desorganizados pelos quais ele está marcado na falta da linguagem e da reciprocidade. La violence imprime traumatiquement le corps et le psychisme qui ne peut que reproduire et non s'engager dans la réponse et le dépassement. A violência imprime traumaticamente o corpo e o psiquismo que só pode reproduzir e não se engajar na resposta e na superação. Les violés deviennent souvent des violeurs, les maltraités des maltraitants. O violado torna-se frequentemente o violador e o maltratado aquele que maltrata. La violence peut être générée par la société, bien entendu. A violência, claro, pode ser gerada pela sociedade. Dans son entourage, le sujet n'a pas été initialement considéré ni tenu comme un autre, destinataire d'une parole. Il n'a été qu'un objet. No contexto, o sujeito não foi inicialmente considerado nem tido como outro, destinatário de uma palavra. Ele só foi um objeto. Il ne peut que renvoyer la castration sous forme d'attaque destructive. Ele só pode devolver a castração sob forma de um ataque destrutivo. La société, elle, ne propose que du faux symbolique, c'est-à-dire un symbolique falsifié, mystifiant. A sociedade, ela só propõe um falso simbólico, aquele mistificado. Parce qu'il est inadéquat ou inabordable. Porque
porque ele é inadequado ou inabordável. Il n'y a pas de véritable effet signifiant. Não existe verdadeiro efeito significante. Il est frustrant, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une absence de possibilité à partir de ce langage social. Ele é frustrante, isto é, só existe uma ausência de possibilidades a partir dessa linguagem social. Il produit en fait de l'exclusion subjective et objective. Ele produz a exclusão subjetiva e objetiva. C'est par exemple n'avoir aucune possibilité d'occuper une place autre que celle dans laquelle on est mis en fait à l'écart. É, por exemplo, não ter nenhuma possibilidade de ocupar um outro lugar diferente daquele no qual se está, isto é, à parte, distanciado. Pas de possibilité d'être valorisé, pas de moyen d'intervenir sur son propre environnement amène la rage. Não ter possibilidade de ser valorizado, não ter meios de intervir sobre o seu meio, provoca a raiva. Alors, on a le sentiment d'avoir à se venger de la frustration, de l'exclusion et obtenir violemment la reconnaissance. Então, nós temos o sentimento de se vingar da frustração, da exclusão e obter de maneira muito forte a violência. Le délinquant restaure la virilité perdue ou déniée. O delinquente restaura a virilidade perdida ou denegada. Et sous le nom d'honneur, celle du père, celle des parents. E no nome da honra, a virilidade do pai, dos parentes. Qui eux ont peut-être vécu dans la honte. Que talvez eles tenham vivido na vergonha. Le délinquant, lui, a le sentiment de s'affronter au monstre social. O delinquente, ele tem o sentimento de enfrentar o monstro social. Il associe violence et culte phallique. Ele associa violência e culto fálico. Haine, honneur et virilité. Ódio, honra e virilidade. C'est-à-dire se faire reconnaître dans sa dangerosité. Isto é, ser reconhecido pela sua periculosidade. Et nier la castration. E negado pela castração. Qu'il perçoit ou qu'il vit à travers l'institué. Que ele percebe ou que ele vive através do instituído. À travers les autorités. Através das autoridades. L'expression française qui est habituelle aux délinquants plus ou moins violents, c'est je te nique. A expressão francesa que é habitual aos delinquentes é a expressão eu te desprezo. Oui, je vais essayer. La fragilité narcissique du moi se renverse ainsi en infatuation provocante, affirmation de toute puissance. A fragilidade narcísica do ego se transforma em infatuação provocante, afirmação de todo o poder. Sur un registre que l'on pourrait qualifier de paranoïaque, tout est pris pour offense ou blessure narcissique. Sobre um registro que nós poderíamos qualificar de paranoico, tudo é considerado ofensa ou ferida narcísica. On réclame du respect à la mesure du mépris dont on se sent ou se croit l'objet. Reivindica esse respeito na proporção do desprezo do qual nós nos acreditamos objeto. La violence peut être due à des défaillances du maillage symbolique et social qui n'accueille ni ne donne issue suffisante aux pulsions, escamote les objets sur lesquels aurait pu se déplacer le désir. A violência só pode ser devida às falhas do tecido simbólico e social que não acolhe nem dá saída suficiente às pulsações e escamoteia os objetos sobre os quais teria podido se deslocar o desejo. La modernisation non pensée, l'accélération des changements détruisent ou brouillent les codages, rendant impossible l'appropriation d'éléments signifiantes, d'éléments trop hétérogènes. A modernização não pensada, a aceleração das mudanças destroem ou confundem a codificação, tornando impossível a apropriação significante de elementos heterogêneos. La société rend plus ou moins accessible, en effet, les systèmes de communication et d'échange qu'elle promeut. A sociedade torna mais ou menos inacessível os sistemas de comunicação de trocas que ela promove. Le codage symbolique, par exemple le codage par l'argent,
et captif donc de modes spécifiques dont certains se trouvent concrètement exclus. A codificação simbólica, por exemplo, a codificação do dinheiro, está presa ou só depende de coisas específicas das quais alguns se encontram completamente excluídos. Quand tout se code en termes d'argent, de valeur monétaire, dans une société où on n'en a pas, on se sent forcément exclu de ce type de codage, et donc du symbolique. Então, quando nós temos esse código, essa codificação do dinheiro e nós não temos acesso a ele, a gente se sente excluído. Le langage officiellement praticable désigne des objets qui sont, par exemple, le langage publicitaire désigne des objets, excite autour d'objets qui sont hors de portée. A linguagem oficial que é praticada como a linguagem publicitária designa objetos fora do alcance. Ce langage ne fait plus sens, il n'a plus qu'une fonction d'excitation pulsionnelle. Essa linguagem não tem mais sentido, ela tem apenas a função de excitação pulsional. Cette excitation ne trouve pas de débouché dans le système d'échange et de reconnaissance sociaux. Essa excitação não encontra saídas dentro do sistema de trocas e de reconhecimento social. Ceci explique aussi les nouveaux territoires de la violence, où tout signe qui relève du système social. Par exemple, en France, on attaque maintenant les conducteurs d'autobus qui vont dans les banlieues chercher les personnes pour le déplacement, pour leurs emplois, pour faire leurs courses, etc. Ils sont systématiquement agressés, même parfois blessés par des jeunes qui ont la rage, comme ils disent, et qui amènent des grèves des transports, parce que bien entendu, les chauffeurs de bus ne veulent pas se faire transporter. Bom, isso explica também os novos territórios da violência, onde todo sinal referente ao sistema social é recebido ou percebido como uma provocação. Então, ela deu exemplo do que os delinquentes na França estão fazendo frequentemente hoje, né? Eles atacam os chofés de ônibus que vão ao subúrbio, à periferia, muitas vezes com pedradas ou agressões bem maiores. Eu acredito que é como acontece aqui. Alors, cela déclenche immédiatement tout signe social, vous voyez, est perçu comme une provocation et déclenche une riposte réflexe. Isso desencadeia uma reação reflexa a todo sinal de provocação. Et les signes sociaux et les insignes sociaux agissent comme des signaux de passage à l'acte qui prennent vaguement place dans un scénario de revanche, c'est-à-dire de réversion de la perte. Ce que je n'ai pas, c'est toi qui me l'as refusé, tu me le paieras. L'autre est toujours, autrement dit, un rappel de la blessure. Os sinais e as manifestações agem como sinais de passagem ao ato que tomam vagamente um lugar no contexto de revanche, isto é, de reversão da perda. O que eu não tenho foi você que me recusou, então você vai me pagar isso. O outro é sempre uma lembrança da ferida. Les appartenances culturelles, religieuses, idéologiques ont perdu leur solidité et leur stabilité. Les mouvances démographiques entretenues par les dynamiques économiques créent des populations sans amarre pour lesquelles l'accès au symbolique ne trouve plus de médiation. As raízes culturais, religiosas, ideológicas perderam a sua solidez e a sua estabilidade. As mudanças demográficas mantidas pelas dinâmicas econômicas criam populações sem amarras, para as quais o acesso ao simbólico não encontra mais mediações. Ou bien les formes que revêtent ces médiations symboliques s'avèrent incompatibles, bien que leurs produits, exposés dans les vitrines de la modernité, eux, soient toujours enviables. Ou bem, as formas que elas revestem se mostram incompatíveis, embora os seus produtos expostos nas vitrines da modernidade, estes produtos sejam desejáveis. Autrement dit, ce n'est pas tellement l'absence de limites qui est la clé des violences et des transgressions, mais bien plutôt le chômage, les modes de consommation, l'urbanisation, et derrière, les impératifs économiques, les modes de production, les systèmes d'enrichissement autrefois dénoncés par Marx, tout ce qui crée de l'exclusion et donc, justement, des limites qui ne se justifient que par le primat de l'économique conçu comme enrichissement privilégié.
Com outras palavras, o que não é a ausência de limites, que é a chave das violências e das transgressões, mas o desemprego, os modos de consumação, a urbanização e, atrás disso, os imperativos econômicos, modos de produção, sistema de enriquecimento, anteriormente denunciados por Marx. Tudo que cria a exclusão é, então, justamente os limites que não se justificam através do predomínio do econômico concebido como enriquecimento privilegiado. C'est cette mouvance sociale qui, en dénaturant, en falsifiant le symbolique, s'exerce comme un véritable trauma sur des populations qui n'ont plus à se vouer qu'à la violence. São essas mudanças que suscitam angústias e reações desordenadas. Trata-se aí de uma mutação dolorosa, mas dentro da ordem da evolução das sociedades que estão vivendo, que se inscrevem na história. Ela vai parar, se desculpando por ter sido um pouco longa. Passar a palavra para o Dr. Alfredo Martins, para a gente continuar nossa conversa de hoje. Bien, você tem tido uma tradução simultânea do francês para o português. Agora vai ter que ter uma tradução simultânea do portunhol para o português. Não tem intérprete. Então eu vou tentar fazer o melhor portunhol do que eu sou capaz. Queria agradecer o convite ao Conselho e agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu vou falar primeiro de minhas implicações neste tema de subjetividade e violência. E logo vou falar dos impactos da violência sobre a subjetividade em um caso, em uma situação psicossocial muito particular, que é a situação de tortura. Depois vou falar de algumas sequelas, algumas consequências psicopatológicas e, para terminar, alguns instrumentos e estratégias de trabalho que talvez possam ser úteis aqui no Brasil, em Belo Horizonte em particular. O portunhol espantoso que estou falando é devido ao fato que sou de origem argentina e que está misturado com francês pelo fato de ter vivido 20 anos na França. Estou falando desta subjetividade e violência, primeiro como homem, como pai de 7 filhos, 3 dos quais foram adotados pelo fato que seus pais biológicos têm sido torturados e desaparecidos durante a época da ditadura argentina. Outra implicação neste tema tem a ver com o fato que, durante todos estes anos, tenho sido militante dos direitos humanos, muito religado, sobretudo, às mais loucas da Praça de Maio, Argentina, as mais desaparecidas, que depois de mais de 25 anos continuam ativando, militando na Praça de Maio para demandar justiça. Talvez seja bom lembrar que, nesses anos de chumbo, não só tivemos uma ditadura na Argentina, sino também aqui no Brasil, em toda a América Latina, e
que esas dictaduras estaban ligadas entre sí pelo famosísimo Plano Cóndor. Y que aquí no Brasil, en esa época, tive un colega noso, psicoanalista, no Rio de Janeiro, llamado Amílcar Lobo, que fue denunciado por su complicidad con los torturadores. Es otra implicación totalmente opuesta. A otra implicación que tiene con este tema tiene que ver con el fato que tanto en Brasil como en Francia he trabajado como psicólogo y psicoterapeuta con víctimas de tortura, con refugiados políticos, vindos no solo de América Latina, sino de África, de Asia, de Europa del Este, de Bosnia, do Sudeste Asiático, etc., trabajando como coordinador de una consulta psicológica, etnopsicológica, en una asociación que se llama Comité Médico-Social de la Salud de los Migrantes, sediada a Toulouse, en el sur de Francia. Entonces, a partir de esto, de esta experiencia, de estas explicaciones, que voy a intentar dialogar con ustedes. Paso a ver algunos impactos de la violencia sobre la subjetividad. La violencia de muchas formas, no solo estupro o abuso sexual infantil, no solo fobia, desempleo, no solo falta de tierra y de educación. Tem todas esas herramientas más de una manera complementar, porque Jacqueline de falar, se la ligó a violencia, a los fatos pulsionales individuales, ¿no? Yo diría que la violencia siempre es institucional. No hay violencia en sí, violencia por sí. La violencia es creada, reproducida institucionalmente. Y esto se ve mucho más concretamente en el fato de la tortura, que es un caso extremo de violencia. No caso da tortura. O problema não é a quantidade do sadismo do torturador. A tortura, tanto como o genocídio, são sempre problemas institucionais. São sempre resultados concretos na carne das pessoas de políticas de Estado. Tal es así que en el caso de la tortura, los torturadores tienen centros de formación, de programas de formación. Aquí, por ejemplo, en América Latina, o más conocido a la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, que funcionó durante mucho tiempo en Panamá, mas que tiene sus sucursales en todos lados, inclusive en Brasil. Tienen sus formadores, sus tecnologías cada vez más sofisticadas para que as torturas não deixem rastros, não deixem traços visíveis no corpo. Tem também suas estratégias de financiamento, tem também suas estratégias de ocultamento, de silenciamento e, sobretudo, de impunidade jurídica. Quando a gente faz o trabalho clínico com as vítimas da tortura, eu acho que não podemos esquecer todas estas considerações. Só que se a gente esquece, temos o risco de cair em cumplicidades duvidosas e antiéticas. Os dispositivos clínicos não só mexem com o imaginário, com o transferencial, não só mexem com as pulsões, com os edipos, etc., sino também os dispositivos clínicos, eles mesmos, nós mesmos, como terapeutas, somos atravessados pelas instituições do Estado.
Uma dimensão que eu acho importante na situação de tortura é que é uma situação criada não só para fazer medo à vítima, não só para fazer falar à vítima, não só para confessar alguma coisa à vítima, senão também, e ao mesmo tempo, para fazê-la calar, para silenciar, para impedir que fale de isso que está vivendo. O outro algo na subjetividade, na situação de tortura, é a de desfazer a pessoa por dentro, desestruturá-la por dentro, em um processo que eu falaria, em termos simples, como uma espécie de remodelagem identificatória. É dizer que, depois, se alguém pergunta, podemos aprofundar. Os eixos, os pontos de apoio que constroem a identidade da pessoa no processo de tortura, eles são cortados, são destruídos. E a pessoa fica com sua identidade totalmente desvirtuada. Ele já não se reconhece mais como que ele era antes. Isto é um processo que às vezes tem situações paradoxais. Só vou citar dois exemplos. Um deles é o famoso síndrome de Estocolmo, pelo qual a vítima termina enamorando-se do torturador, termina tomando o partido do torturador. O segundo exemplo que tem dentro desta linha foi teatralizado numa peça de teatro pelo psicoanalista argentino Tato Pavlovsky. É uma peça de teatro muito boa, com muito êxito. Ele teatralizou a situação de tortura e esta relação tan complexa entre a torturadora e sua vítima. Uma peça de teatro chamada Paso de Dos. Não sei se tem sido traduzido. Paso de Dos, como en el ballet, ¿no? Le pas de deux. No es só que a vítima se identifica con o torturador. Às vezes a pessoa se identifica con nada, con o vacío. E isto é ampliamente destructor. Cuando este proceso, ¿no?, de remodelamiento identificatorio, de remodelaje, ¿no?, que bulversa, que saca los desechos a subjetividades, produce secuelas muy graves. Vou só falar de algumas. As rupturas identitárias ou identificatórias graves se amplían con rupturas familiares, rupturas de proyecto de vida y con rupturas transgeneracionales. Un ejemplo de esto último es que, por ejemplo, los netos o bisnetos de las víctimas judeas dos campos de concentración de Auschwitz, etc., ainda tienen síntomas. Ainda tem coisas muito graves que não podem ser ditas na família. Tem silêncios brancos, furos na novela familiar. Alguma coisa tem acontecido, mas ninguém pode nomear. Em Paris tem-se feito grupos com quarta, quinta geração dos sobreviventes da Shoah, que apareceu muito claramente este fenômeno. Tem também perturbações crônicas do sono, es decir, com pesadelos repetitivos muito angustiantes, comportamientos estereotipados, tem transtornos da sexualidade,
como por exemplo impotência, esterilidade, etc. Transtorno da sensibilidade, transtorno da motricidade, perda de equilíbrio, transtorno da marcha, etc. Transtornos de alimentação, de respiração, segundo qual foi a situação traumática de vida, a intensidade dessa situação traumática de tortura e a extensão do tempo. Todo isto dá, se a gente gostaria de fazer uma espécie de diagnóstico, algo parecido, mas não igual, ao que a gente conhece como neurose ou psicose traumática. Por que não é igual? Porque se uma pessoa X tem uma neurose traumática porque teve um acidente, por exemplo, no trem, um trem que saiu de suas vias, ou de carro, tem um traumatismo grave, traumatismo craniano, etc. Qual é a diferença com o traumatismo produzido na situação de tortura? A primeira diferença é qual é a significação social dessa situação traumatizante. No caso de um acidente, a vítima do acidente pode dizer a todo mundo e dizer-se a si mesmo: eu tive um acidente de carro. Mas o torturado não pode dizer a todo mundo: eu fui torturado, infernizado, etc, etc, etc. Socialmente não é de simbolizado da mesma maneira. As vítimas de tortura têm muita vergonha de falar. Há 2 meses, por exemplo, estive em Montevideo, em Uruguai, falando com uma mulher que é diretora de uma escola muito conhecida, que veio a me ver porque tinha salido publicado um artigo meu falando destas coisas. Começamos a falar e no momento me disse: olha, eu gostaria de falar com você algumas coisinhas. Tudo bem. As coisinhas levaram até as 3 da manhã. E as coisinhas eram que, olha, é a primeira vez, depois de 20 anos, que eu posso dizer para alguém que eu fui torturado pela ditadura militar uruguaia. É a primeira vez que eu posso contar para alguém o que tenho vivido nessa situação. O que tenho sofrido, o que me fizeram, E, assim mesmo, tinha momentos em que ela começava a falar e o nível de angústia profundo era tão grande que o tema, a conversação, falávamos de outra coisa. Veja bem, depois de tantos anos, a significação social dos outros e dela mesma, a situação traumática é muito diferente. A outra coisa, a outra situação que faz a diferença entre uma psicose traumática a uma neurose traumática comum e uma ligada à situação de tortura é o fato que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, lamentavelmente, os torturadores estão em liberdade. A situação, do ponto de vista jurídico-social, é de impunidade. Não sei se você tem visto anteontem no jornal o fato que um torturador célebre na Argentina, tristemente célebre capitão Astiz, responsável pela morte e desaparição de 2 freiras francesas, de várias mães da Praça de Maio e de vários cidadãos italianos, tem sido requerido pela justiça italiana. Mas ele não é extraditado. Ele tem sido publicamente amnistiado pelo governo democrático. E no mesmo momento em que a justiça francesa condenava Astiz
pela tortura e desaparição das freiras francesas, a justiça argentina anistiava ele e o promovia na hierarquia. Então, as vítimas da tortura, diante desse tipo de situação, de significação social do fato dramático, como é que elas vão poder elaborar isso se os torturadores não têm uma sanção jurídica, moral, etc. Por isso que esta questão das neuroses traumáticas ligadas a situações de tortura não se pode resolver com um monumento nem com uma indenização. Isto se resolve com justiça. Gostaria de falar agora rapidamente de alguns instrumentos, estratégias de trabalho que a gente usou no Comitê Médico-Social por a Saúde Enfermidade de Toulouse. O primeiro deles é a importância do diagnóstico precoce. Como em muitas outras doenças, situações difíceis, o diagnóstico precoce ajuda a montar uma estratégia clínica. Nesta situação de tortura é ainda mais importante. Como é que a gente faz? Com uma série de entrevistas multidisciplinares, que às vezes duravam até 3 horas, onde estava o psicoterapeuta e ao mesmo tempo o médico e ao mesmo tempo o assistente social e às vezes ao mesmo tempo o kinesiólogo, e les deixávamos a pessoa falar tranquilo. Nada de entrevistas com um interrogatório tipo jurídico ou tipo policial. Deixar a pessoa falar e nessas primeiras entrevistas desenhar uma série de estratégias complementares entre as distintas profissões. Por que o médico tem que estar? Porque a maioria das vezes o médico não só tem que fazer um tratamento das sequelas da tortura, sino também tem que fazer um atestado médico-legal que vai permitir ações de justiça, reivindicações sociais, econômicas, etc. Por que o kinesiólogo? Porque a maioria das sequelas sensório-motrizes que falava precisa de um tratamento intensivo para recuperar. Por que um assistente social? Porque tem que fazer um seguimento de todos os siniestros e a sua situação de família, e a sua situação de moradia, etc, etc. A maioria das vítimas da tortura são de classe muito pobre. Então, todos os tratamentos são difíceis, as hospitalizações, etc, etc. Então, um assistente já tem que estar aí organizando uma estratégia de seguimento. Por que um psicólogo? Porque necessita uma psicoterapia urgente. E a psicoterapia com vítimas da tortura pode levar muitos anos. Porque às vezes passa muito tempo até que a pessoa possa dizer, mencionar alguma das situações graves que ele viveu. Além deste tratamento, desta série de entrevistas multidisciplinares, nós utilizamos como elemento de diagnóstico precoce o teste de Bender, o teste bioquinético do Miller Lopes. Se tem perguntas, depois podemos aprofundar, que nos tem permitido fazer diagnóstico diferencial entre doenças que não estavam às vezes muito claras nas entrevistas, entre doenças de tipo sensorial ou motor,
y un elemento fundamental da resi era los intérpretes, las lenguas, pessoas dos distintos países, y que no só conheciam a língua, sino lo más importante, a conhecimento da cultura do outro. Son paréntesis. Por que a cultura é importante neste trabalho? Conhecer a cultura. Porque a cultura tem se demonstrado ser um elemento fundamental de resistência. Porque a cultura tem se mostrado ser um baluarte, um ponto de apoio identitário, quando todos os outros suportes identitários tinham sido destruídos. Alguém disse uma vez que a cultura é aquilo que fica quando não fica nada. Todo foi perdido. Então, nestas redes, além da nossa equipe, além das intérpretes, nós temos contatos locais, regionais, nacionais e internacionais com muitas pessoas e profissionais das cidades de fora, associações de bairro, de moradores, igrejas, etc, etc. Então, permitíamos assegurar algo que, dentro do que é a consideração teórico-técnica da psicoterapia institucional, que é um dos baluartes do nosso trabalho, é o que dá a continuidade da atenção às pessoas. Vou explicar mais um pouco. Um dos problemas que aparece na terapia com vítima de tortura é a ruptura dos cuidados. As pessoas começam a venir e depois é muito fácil que se uma ruptura no segmento, uma ruptura no tratamento. Podemos analisar quando, como, porque isso tem muitas coisas a trabalhar aqui. Mas o que nós temos que prevenir é essa ruptura. Temos que produzir um dispositivo que dê continuidade aos tratamentos médicos, psicoterapêuticos, etc. Por isso tem que ter uma rede de trabalho interprofissional. Tem vários exemplos clínicos que poderíamos falar, mas eu gostaria de deixar os exemplos se tem alguma pessoa interessada, para não alocar demasiado a exposição. Vou dar algumas considerações finais sobre a situação das vítimas da tortura aqui no Brasil e em BH. Não sei se vocês conhecem, mas lamentavelmente a Anistia Internacional, a Comissão de Direitos Humanos da OEA e outros organismos internacionais têm condenado o mês passado o Brasil pelo elevadíssimo número de torturas que se exercem neste país. Pelo fato que a situação, apesar da democracia formal, etc., não tem se arranjado demais. Então, esta é a situação brasileira. Dentro do contexto internacional, é um país que tem um altíssimo índice de vítimas de tortura. E aqui em BH, segundo as estatísticas do ano passado, tem mais de 2.000 denúncias por ano que aparecem com nome, com testemunha, etc, etc. É dizer que o problema não é um ou dois. Tem muitas pessoas que estão nesta situação. E, ao mesmo tempo, nós, como profissionais, temos pouca preparação para fazer frente a esta situação. Temos poucas publicações, temos poucas pesquisas, temos poucos encontros como este. E aqui, de novo, quero saudar o Conselho de ter tomado a iniciativa desta, a iniciativa pioneira. E isto é uma situação de desafio, tanto para nós como profissionais, como para as políticas públicas.
Então, deixo esta situação, este panorama em aberto para o diálogo e espero não ter abusado de sua paciência. Muito obrigado. Agradeço, doutora Alfredo. Com certeza a gente vai pensar muito disso, né? Hoje, no debate, ainda por um tempo. E queria passar a palavra para o doutor Manuel Berlim, para a palavra de Jean. Eu também queria agradecer o convite que foi formulado pelo CRP. E gostaria de fazer uma correção com os arquivos desse encontro. Eu não sou professor da USP, eu sou professor da PUC de São Paulo, do programa de estudos pós-graduados em psicologia clínica, onde eu dirijo o laboratório de psicopatologia complementar. Como eu sabia que essa mesa ia ser uma mesa pesada, eu resolvi falar sobre a envelhecência. Talvez porque o inconsciente seja extenso no tempo e no espaço, há uma época da vida em que começamos a nos deparar com a envelhecência. Não se trata, evidentemente, de uma formação do inconsciente, nem de uma alteração da sexualidade humana, como ocorre na adolescência, ainda que homens, especialmente mulheres, se defrontem nessa época com o fantasma da impotência, da frigidez e da ejaculação precoce, com o fantasma da decadência do corpo. Pensar na envelhecência como um desencontro pode ser frutífero. O desencontro entre o inconsciente atemporal e o corpo, âmbito da temporalidade. Na adolescência, o sujeito frequentemente se espanta com as transformações que ocorrem no corpo. A voz engrossa, a barba cresce, o esquema corporal muda, os seios aparecem, a menstruação desce. São muitas e assustadoras as transformações que ocorrem no corpo durante a adolescência. Já que nessa época da vida, o sujeito se vê de resto como sempre uma criança. Só que nesse momento da vida ele enfrenta também a adultez desconhecida e misteriosa. Algo semelhante ocorre na envelhecência. Quando menos se espera, a vista não mais alcança. Não está alcançando. O ouvido não mais ouve e a pele enruga. Os cabelos caem, o peso torna-se um problema e só a alma permanece jovem em evidente descompasso com o seu envelope. Nesse lento e inexorável processo que mais choca frequentemente é perceber que os jovens ficam cada vez mais jovens em certos contextos.